Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro, eu sou professor de matemática de vocês na área de álgebra aqui do semiano e hoje vamos dar continuidade aos conceitos já estudados, mas agora com foco na habilidade EF06MA15, que tem como objetivo resolver e elaborar problemas que envolvam a partilha de uma quantidade em duas partes desiguais. Você pode me falar, dividir algo em duas partes desiguais? Sim, tem como dividir algo de forma que as partes sejam desiguais, ou seja, que elas não sejam iguais? E a resposta é sim. Nem sempre quando eu estiver resolvendo determinado tipo de problema de divisão, os elementos envolvidos nele precisarão necessariamente ser divididos em partes iguais. Por exemplo, vamos supor que meu pai tem os 8 filmes do Harry Potter em DVD e que ele vai distribuir entre eu e meu irmão, de forma que eu fique com uma parte desses DVDs e meu irmão fique com 3 vezes mais DVDs do que eu. Reparem uma coisa, nessa distribuição de DVDs, eu vou ficar com uma parte desses 8 DVDs, correto? E para que isso faça sentido, o meu irmão tem que receber 3 vezes mais partes iguais à minha do que eu, concorda? Então, é como se o meu pai estivesse dando para mim uma parte e para o meu irmão 3 partes iguais a mim, né? 3 vezes mais partes do que eu. Totalizando quantas partes? A gente totaliza 4 partes, concorda? Ou seja, temos 4 partes iguais de um todo, que são os 8 DVDs. Se fôssemos escrever, seria algo parecido com isso aqui. Essas 4 partes representam os 8 DVDs que meu pai vai distribuir, uma parte é minha e as outras 3 é do meu irmão. Concorda? Pois são 3 vezes mais partes do que eu. E 3 vezes 1 resulta em 3. Ou seja, meu irmão terá 3 partes. Tudo bem? Então, se eu pegar a minha parte de DVD mais as 3 partes do meu irmão, todas elas juntas devem conter os 8 filmes do Harry Potter. Okay? Ou seja, meu pai vai pegar esses 8 DVDs e vai distribuir nessas 4 partes aqui. Okay? Em outras palavras, o meu pai vai conseguir pegar os 8 DVDs e dividir em 4 partes iguais. E 8 dividido em 4 partes resulta em 2. Isso quer dizer que cada uma dessas partes vai ter 2 DVDs do Harry Potter. Tudo bem? Como eu vou receber uma dessas 4 partes e meu irmão 3 vezes mais que eu, então eu vou receber 2 DVDs e meu irmão vai receber 3 vezes mais do que eu. Ou seja, 2 vezes 3, que resulta em 6. Notem que se eu somar os 2 DVDs que eu vou ganhar mais os 6 que meu irmão terá, teremos ao todo os 8 DVDs do Harry Potter. Desde a Pedra Filosofal até as Relíquias da Morte, parte 2. É importante destacar aqui que alguns de vocês que estão nos assistindo podem até saber procedimentos algébricos que facilitam na hora de fazer contas envolvendo proporcionalidade, como no exemplo visto agora. Mas por agora, para os alunos do 6º ano, a ideia é utilizar e até mesmo criar mecanismos próprios de resolução com base no domínio do conceito de proporcionalidade. Até porque a pessoa pode até conhecer os algoritmos e mecanismos algébricos de resolução de uma regra de 3, por exemplo, ou de um sistema linear, mas se ela não entende o conceito de proporcionalidade e a ideia por trás de partes de um todo, o procedimento algébrico pode não servir para muita coisa. Então, por hora, como ainda não vimos com profundidade os conceitos da linguagem algébrica, mas se implantamos uma pequena sementinha, tentaremos utilizar e criar uma maneira própria de lidar com problemas que envolvam a partição de um todo em partes desiguais. Quer ver outro tipo de exemplo que pode aparecer para vocês do 6º ano que envolve esse tipo de habilidade? Suponha que eu e você estejamos pensando em um número natural qualquer diferente um do outro, de forma que a soma entre eles seja 88 e o seu número pensado seja o triplo do meu. Então, você sabe quais números são esses? Esse é um clássico problema que envolve divisão de um todo em partes desiguais. Só que dessa vez o enunciado está escrito de maneira diferente. E por que disso? Pois sabemos que a soma entre os números pensados resulta em 88. E um desses números é o triplo do outro. Essas são as informações do problema. É como se a gente estivesse distribuindo a soma, que é 88, nos números que nós pensamos. Mas lembrando que um desses números é o triplo do outro. Okay? O que isso quer dizer? Se fôssemos pensar em partes de um todo, como o exemplo dos DVDs, poderíamos pensar da seguinte maneira. Quantas partes estão sendo consideradas nesse problema? Eu posso pensar aqui, dessa soma,
88, uma parte ela é minha. E a outra parte ela vai ser sua, mas de forma que essa sua parte será o triplo da minha. Ou seja, a sua parte é 3 vezes maior do que a minha. Resumindo, se eu tenho uma parte desses 88, você vai ter 3 vezes mais partes do que eu. Espero que esteja tudo bem até aqui. Então, se eu pegar a minha parte mais as suas 3 partes, juntas, elas devem totalizar o valor 88. Em outras palavras, conseguimos distribuir o valor 88 em 4 partes iguais. Ou seja, conseguimos dividir 88 por 4. E 88 dividido por 4 resulta em quanto? Vocês lembram do algoritmo da divisão? Vamos fazer juntos. 88 dividido por 4. Então, primeiro, a gente deve considerar a casa das dezenas ali, né? Então, se perguntar 8 dezenas, eu posso dividir por 4? E a resposta é sim. E o resultado é quanto? Dá 2 dezenas. E a gente coloca ali embaixo. Então, 2 vezes 4 resulta em 8. 8 menos 8, o resto dessa divisão vai dar 0. Beleza? Agora, devemos descer o 8 da casa das unidades e se perguntar novamente. O 8 unidades, eu posso dividir por 4? E a resposta é sim. E vai dar quanto? 2 unidades. 2 vezes 4 resulta em 8. Novamente, 8 menos 8 resulta em 0. Logo, 88 dividido por 4 resulta em 22. Isso quer dizer que cada parte dos nossos pensamentos vai conter o número 22. Então, lembrando, como eu vou pensar em um número que está em uma dessas 4 partes aqui e você vai pensar em um número 3 vezes maior que o meu, respondendo aquela pergunta, eu terei que pensar no número 22 e você terá que pensar no número 3 vezes maior que o meu. Ou seja, 22 mais 22 mais 22 resulta em 66. E se nós somarmos todos os valores que estão nessas partes, nós vamos resultar 88, o valor que a gente tinha no início. Então, 22 mais 22 mais 22 mais 22, 88. Ou então, 22 mais 66 resulta em 88. Esse, então, é um outro exemplo que trabalha a habilidade que falamos no início. E esses exemplos que fizemos hoje são modelos de questões que podem aparecer para a gente no sexto ano. Para finalizar, vamos resumir essa aula em 2 conceitos. Quando a gente utiliza frases desse tipo, uma altura é 4 vezes maior do que outra, resulta em um tanto, ou então que a idade de uma determinada pessoa é 3 vezes maior do que outra, resulta em um outro valor, ou que um valor, sendo o dobro de outro, resulta em outro tanto. Nesses casos específicos, a gente está falando de uma relação multiplicativa, ok? E quando a gente fala de exemplos do tipo a soma entre os números pensados resulta em 88, como visto na aula de hoje, ou, por exemplo, a soma da idade de determinados alunos resulta em 27, nesses casos específicos, a gente está falando de uma relação aditiva. Não sei se vão lembrar de situações desse tipo vindas do 5º ano do ensino fundamental, mas tudo que veremos aqui em álgebra no 6º ano é um aprofundamento de conceitos que você já viu no 5º ano. Okay? E também é um preparatório para os estudos da linguagem algébrica, conteúdo tão falado no 7º ano. Por ora, estamos apenas plantando essa sementinha para nos deixar preparados a desenvolver esse pensamento algébrico. Na próxima aula, faremos mais exemplos que envolvam mais tudo isso e vocês vão ver quais os tipos de atividade vão abordar especificamente essa habilidade estudada na aula de hoje. Espero que tenha ficado claro a explicação. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, deixem aqui nos comentários que nós estaremos lendo e respondendo o quanto antes para vocês, ok? Bem, por hoje é isso. Então, a gente se vê numa próxima aulinha. Desejo a vocês bons estudos. Fiquem todos muito bem e até mais.